$1 valendo R$ 8,37. Não entendeu o que eu estou falando? Vou refrescar a sua memória. Dólar subiu sem freio até que em 10 de outubro de 2002 bateu R$ 8,37. E você sabe o motivo? Incertezas econômicas sobre o futuro do Brasil antes do Lula assumir pela primeira vez a presidência. Alguns anos depois, mesmo script. Muita incerteza sobre o futuro da economia, dólar subindo sem freio. Script igualzinho, só muda o personagem principal. Dilma Rousseff. Sabe o que essas duas histórias têm em comum? Governo de esquerda, falta de confiança dos empresários, investidores e gringos sobre o futuro do Brasil, dólar disparando, dominância fiscal e recessão econômica. Desses 5 que eu acabei de falar, hoje, em 2024, nós já temos esses 3 aqui. E o quarto, que é a dominância fiscal, está entrando em cena nesse momento. Decepção com um pacote de corte de gastos alimenta temores de dominância fiscal. Se esse quarto aqui continuar no caminho que está indo, próximo passo é esse daqui, ó. E você lembra qual que era o ponto 5? Recessão econômica. E a gente precisa conversar sobre isso agora. Você vai fazendo a sua parte e eu vou fazendo a minha. A sua parte é deixar o dedo no like e se inscrever no canal. E a minha parte é entrar de sola no nosso bate-papo desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. O risco do Brasil entrar em dominância fiscal está no radar de investidores e empresários gringos, dias depois que o governo anunciou esse pacote de corte de gastos que foi, no mínimo, frustrante. O que é dominância fiscal, Rob? Dá uma olhada no gráfico que eu coloquei para você aqui na sua esquerda. Isso aqui é o rombo nas contas públicas nos últimos 12 meses. E o que isso tem a ver com dominância fiscal? Tudo, porque dominância fiscal é quando a política do governo de arrecadação e gastos começa a dominar e limitar a eficácia da política monetária do Banco Central. Eu preparei essa ilustração para você entender perfeitamente esse ciclo vicioso. Tudo começa com rombos fiscais atrás de rombos fiscais, que para você fechar a conta precisa emitir títulos públicos. Então, a dívida pública começa a ficar cada vez maior. Pois bem, aí acaba entrando em cena o Banco Central. Ele tem o objetivo de controlar a inflação, estabilizar o poder de compra do real brasileiro, só que ele é pressionado a manter os juros baixos. Por quê? Porque os juros que ele estabelece através da taxa Selic é exatamente o custo dessa dívida. Então ele acaba ficando preso, amarrado, e aí vem o nome, dominância fiscal sobre a política monetária do Banco Central. Ele não consegue de fato fazer aquilo que ele gostaria de fazer, porque se ele fizer, a dívida pública, que já está muito alta, fica mais alta ainda. E isso acaba gerando a inflação descontrolada, porque o mercado, empresários, investidores, gringos, percebem que o governo está priorizando gastar e não diminuir a trajetória da dívida pública. E aí nós chegamos no quarto passo, que é a perda de confiança. Os investidores até aceitam comprar títulos públicos, mas desde que o governo pague cada vez mais e mais e mais e mais. E isso desemboca, de novo, no passo 1, que é o aumento da dívida pública. E isso que eu acabei de explicar para você é exatamente o que está acontecendo hoje, na prática, em nossa casa. O governo está com uma dívida alta e eu coloquei para você aqui a dívida pública proporcional ao PIB, aonde está e qual que é a trajetória dela e como é que faz para você controlar isso daqui. Você tem que começar a cortar gastos e aí você estabiliza. O anúncio
do corte de gastos foi insuficiente para estabilizar a trajetória dessa dívida e o mercado está duvidando da capacidade do governo de ajustar as contas públicas. Então isso faz com que o dólar dispare e as projeções para a inflação em 2025, 2026, 2027 cresçam cada vez mais, que a gente chama de desancoragem de inflação. Então o que o Banco Central tem que fazer? O que ele está fazendo até agora, que é aumentar a taxa de juros. Só que, mesmo que a taxa de juros hoje seja elevada, não está sendo suficiente para resolver a situação. Então, qual que é o próximo passo? Continuar aumentando mais ainda. Só que isso vai chegar naquele dilema de que, poxa, se eu fizer a Selic ir para 13, 14, 15, 16, 17, 18, o custo da dívida pública vai ficar cada vez pior e vai agravar ainda mais o problema da dívida pública brasileira. E ao longo da nossa história moderna brasileira, nós estivemos em dominância fiscal em 2 ocasiões. A primeira dela foi lá na eleição de 2002, quando o mercado achava que o Lula não ia manter as contas públicas sob controle. E ele deixou as contas públicas sob controle no governo Lula I. A gente não pode dizer o mesmo no Lula II e muito menos no Lula III. E outra vez que isso aconteceu foi no governo Dilma. Tanto a primeira vez lá em 2002, quando o pessoal estava nervoso, o que seria do governo Lula, como na prática o que estava sendo o governo Dilma, esses 2 casos teve o mesmo resultado. Inflação chegou a 2 dígitos, disparou, saiu de controle, o dólar explodiu e o Brasil entrou em recessão econômica. É bem verdade que no Lula I, essa recessão durou bem menos do que no governo da Dilma. Rob, mas espera lá. Eu tô vendo aí nos jornais, nas redes sociais, que o PIB está uma maravilha, que a economia brasileira está crescendo. Como é que você me explica essa agora, Robzão? A gente está sob a base de estimulantes. Nós estamos com anabolizantes na economia. Tira isso para você ver o que acontece com ela. A economia está crescendo? Está crescendo. Só que o crescimento da economia é explicado por conta do estímulo fiscal que o governo fez nesses últimos 2 anos. O que é estímulo fiscal? Gasto público na veia. É o estimulante que eu acabei de falar para você. Isso bate aonde? Inflação. E o Banco Central precisa subir as taxas de juros. E se continuar subindo, estoura na dívida pública. Se não subir, a inflação sai de controle. Então, este crescimento econômico que você está vendo não significa que nós nos tornamos a nova China do século XXI. Para falar a verdade, é um fenômeno que sempre acontece no Brasil. O velho voo de galinha. Então, o que o Brasil deveria fazer para resolver essa situação agora? Corte de gastos, tira os estimulantes e começa a fazer uma reabilitação numa clínica. Isso significa nós mudarmos o déficit, que hoje é de 0,5% do PIB, para um superávit de 2% do PIB. Isso só para estabilizar a dívida. E por conta desses rombos fiscais, a dívida pública aumenta. Isso é muito perigoso porque o Brasil não é um país de série A. O Brasil é um país de série B, que luta para não cair para a série C. Então o ideal para nós, emergentes, é uma dívida próxima de 50% a 60% do PIB. Estamos pelo menos 30 pontos acima do ideal. E lembrando que isso daqui é uma dívida extremamente cara, né? A taxa de juros Selic é exatamente o custo dessa dívida. Então só piora ainda mais a nossa situação. E a inflação já está hoje, agora, no meio de dezembro de 2024, nos seus olhos aqui, ó, mostrando que tem coisa errada, porque ela já estourou o teto em 10 capitais brasileiras. Nos últimos 12 meses, alimentos e bebidas subiram mais de 7%. As carnes, mais de 15%. E as perspectivas é que 2024 a gente vai encerrar acima da meta e para os próximos anos vai continuar
tendo essa inflação maior do que a gente imaginava. O relatório Boletim Focus mais recente, que mostra a deterioração, tanto para esse ano que está acabando, quanto para 2025, 2026, 2027. E o mercado financeiro já está apostando que amanhã, no dia 11 de dezembro, nós teremos alta de 1 ponto da Selic. Nessa quarta-feira teremos a última reunião do ano e o mercado está apostando que iremos subir 1 ponto percentual na Selic. Aqui é 50% de chances para subir 1 ponto e quase 44% para subir 0,75. E para a próxima, que vai ser no final de janeiro do ano que vem, de 2025, tem 49% de chances de também subir 1 ponto percentual. E cada vez as instituições financeiras estão soltando as atualizações das projeções da Selic, até onde elas acreditam que vai chegar. E aqui eu estou mostrando para você na esquerda as principais instituições brasileiras e do lado direito as principais gringas que operam no Brasil. Então você vê que, por exemplo, o pessoal do Itaú já está projetando uma Selic em 15%. E é por isso que você tem que se ligar para a sua carteira e ver se você está bem posicionado para esse cenário. O investimento mais recomendado para taxa de juros subindo sem parar são os pós-fixados. Você pausa, tira um print e vê com calma, porque eu vou continuar aqui falando da parte de investimento exterior. O dólar fechou de novo, um novo recorde, R$ 6,08. Você já sabe por que o dólar está disparando. E aqui a galera se divide em dois grupos. Aqueles que estão se desesperando, vendo o dólar valorizando, o real valendo cada vez menos. E aqueles que estão se protegendo porque estão dolarizados. Eu sugiro que você faça parte desse segundo grupo aqui, porque neste ano de 2024, só o dólar, apenas a moeda, subiu 23%. Tá? Quando a gente pega o S&P, que é o Ibovespa dos americanos, já convertendo para a nossa moeda, para você ter uma noção de rentabilidade, dá mais de 58% de valorização. Mas é claro que o grande vencedor desse ano é o Bitcoin, que em reais está subindo mais de 179%. Portanto, aqui vem a parte de investimentos no exterior. Eu peço também que você tire um print para ver com calma depois. E é claro que temos também exposição a criptos, temos clientes na nossa consultoria que gostam de criptos e temos clientes que não gostam, então é por isso que eu deixo separado aqui as nossas recomendações de criptomoedas, nesta ordem de preferência e de peso na sua carteira: Bitcoin, Ethereum, Solana, e depois você separa uma pequena parte da sua carteira de cripto para o quinteto pimenta malagueta, que, cara, pode trazer muita grana para você, mas também pode ir a zero. É por isso que se chama quinteto pimenta malagueta. Você gostou do nosso bate-papo de hoje? Então imagina como é que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link é na descrição ou nos comentários fixados. RC Wealth, a minha consultoria de investimentos. Aqui tem tudo, como funciona a consultoria da RC e também as vantagens e benefícios para você. Basta você clicar nesse botão azul e depois colocar o seu nome, e-mail, WhatsApp e aperta no botão azul. Nós vamos entrar em contato pelo seu WhatsApp mesmo para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.